O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno acomete de 0,5% a 17% da população mundial. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Frínia Andrade. Quais os prejuízos para as crianças com dislexia e que não têm a devida atenção e tratamento? Sem o tratamento adequado, a criança com dislexia ela pode desenvolver um quadro de baixa autoestima, isolamento social, ela pode desenvolver crise de ansiedade diante de demandas escolares, leitura em público, trabalhos em grupo, porque a dificuldade dela nesse momento vai ficar em muita evidência. Então, ela precisa de apoio psicológico, apoio fonológico e psicopedagógico. O que causa e como identificar a dislexia? A dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica. É considerado um transtorno específico da aprendizagem, porque seus sintomas afetam o desempenho acadêmico. Os fatores da dislexia são de origem genética, hereditária. A estruturação do cérebro da pessoa, ela vem formatada de uma forma diferente. Quando a gente pensa num transtorno, a gente sempre pensa em algo que está em desordem. Então, a dislexia ela não é uma doença, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno de aprendizagem. Geralmente, o diagnóstico de dislexia é fechado no período da alfabetização formal. A criança com dislexia ela pode ter dificuldade para reconhecer e fazer a conexão entre a letra e o fonema, dificuldade na decodificação das palavras, podem ter muita dificuldade no processo de aprendizagem de leitura e escrita, apresentar aquela leitura que a gente chama de não fluida, truncada. Pode apresentar na infância, na primeira infância, um sinal de risco seria o atraso de fala. No processo de alfabetização e leitura, dificuldade de ler e interpretar. Então, devido ao fracasso, a criança ela pode querer se afastar desse tipo de demanda. Então, negar-se a ir para a escola, não ficar feliz diante da realização de uma tarefa, não querer participar do momento da leitura com a família. E, doutora, quem tem dislexia pode levar uma vida normal? Sim, é muito possível que alguém diagnosticado com dislexia possa ter uma vida plena, né? A importância do diagnóstico é que vai garantir a esse estudante o apoio de um assistente na hora da leitura de uma prova. A comunidade escolar pode direcionar aulas de campo, aulas explanativas, explicativas, porque é a forma que ele mais absorve o conhecimento. E esse direito, ele se estende na vida adulta, né? Então, numa prova de vestibular, quem tem o diagnóstico pode ter um assistente lá para ler a prova e ela realizar as demandas relativas às questões. É muito importante que todos saibamos que a dislexia não tem nada a ver com falta de inteligência. Quando a gente faz teste de QI com esse público, eles pontuam dentro da média ou podem pontuar acima da média. Então, o diagnóstico ele serve para nós que trabalhamos com saúde mental como um norteador. A escola e a família passam a entender porquê do comportamento da criança. E com isso a gente formata uma intervenção direcionada à necessidade do aluno. Então é isso. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a psicóloga Frínia Andrade, que falou sobre como funciona o diagnóstico da doença e como as pessoas com esse transtorno podem ter uma vida plena. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.